Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, minha convidada, Renata Oliveira, minha amiga e consultora de imigração. E hoje a gente vai conversar aqui sobre aquele tema polêmico, né? Será que Alberta é uma província mais difícil para imigrar? Vamos também falar aí sobre novidades na imigração, algumas coisas aí que podem ser que mudem. Eu sei que a Renata está antenada. Vou tirar diversas dúvidas sobre os programas de imigração para quem está escolhendo vir para Alberta, para que o pessoal saiba quais são aí os desafios, as dificuldades, as oportunidades também que eles vão enfrentar. Então, estou contando contigo. Tá tudo bem contigo, Renata? Como é que você está? Oi, Joel, tudo bom? Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês sobre os pontos positivos e pontos não tão positivos da escolha de Alberta. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu ouvi dizer, vi ali num site que o IRCC anunciou que pode haver mudanças para o Express Entry. O que a gente pode esperar? Isso pode ajudar? Vai atrapalhar? Então, acho que é normal, o governo sempre está buscando atender a necessidade do mercado canadense. Então, por mais que a gente espera, né, que eles estejam de braços abertos para todos os imigrantes, querendo os imigrantes vir para cá, porque tem um coração grande, não, eles estão querendo atender a demanda local, né? Então, eles estão fazendo estudos para ver se vão mudar o sistema do Express Entry, focar em áreas de demanda do país. Ainda não é nada certo, não saiu nada oficial. Agora, eu queria lembrar todo mundo que está interessado no Canadá que quando eu apliquei era muito mais fácil, hoje já é um pouco mais difícil, e quanto mais pessoas procuram vir para o Canadá, a tendência é que eles dificultem um pouco mais. Então, é importante estar antenado, buscar as informações sobre as mudanças no sistema de imigração, como que estão as províncias estão recebendo, se está tendo atualização nos programas provinciais, para você não deixar passar oportunidades importantes, oportunidades valiosas. Certo. E quando a gente fala de Express Entry, só o pessoal não achar que a gente está falando de Alberta, quem tá um pouco mais novo aí no Plano Canadá, a gente está falando isso a nível federal, correto? Federal Express Entry, ele é um sistema que engloba 3 programas, o Federal Skill Worker, Canadian Experience Class e Federal Skill Trades. Então eles selecionam, trabalhadores qualificados para vir para o Canadá como residente permanente. Então eles estão estudando, de fato, uma forma de atender ainda mais a demanda de trabalho local, do mercado de trabalho local. Então, eles estão pesquisando para ver se eles vão fazer uma lista de profissões para selecionar candidatos de acordo com essa lista ou não. A gente ainda não tem nada oficial, mas é algo que está sendo discutido, sim. Uhum. Muito legal. E assim, eu sempre falo que é mais difícil conseguir o Express Entry ainda mais direto do Brasil, mas muitas pessoas conseguem. O meu irmão veio assim, né? Então, você também veio assim, não foi, Renata? Não, Eu você vim, mas estudou. Ah, né, eu vim, não estudei não. Eu estudei por opção quando eu cheguei, mas eu vim já uhum, direto como residente permanente. Como eu falei, uhum, quando eu vim, eu apliquei em 2008. Era muito mais fácil. Você simplesmente era elegível. Você não estava uhum, competindo com outras pessoas. Hoje em dia é competição de pontuação. Quem tem a maior pontuação recebe o convite. Então, antigamente não, você simplesmente só bastava ser elegível. Então, uhum, eu era elegível, entrava numa lista, demorava, o processo demorava em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Hoje é em torno de 6 meses. Então, eles aceleraram o processo, mas criaram essa competição, né? uhum. O último draw do Express Entry foi quantos pontos? Você lembra mais ou menos? Foi quase 500, né? 490. 489 pontos, mas foi um sorteio focado nos aplicantes do Federal Skill Worker. Tá. Para o pessoal entender mais aquelas perguntas, né, para a gente ajudar. É fácil ter 489 pontos? Só Não, precisa, não, não é fácil, não. mais ou menos assim, fazer um esboço para quem está assistindo e quer entender o caminho para vir para o Canadá. Através do Express Entry, ele precisava ter quantos diplomas e qual nível de idioma e qual idioma? Não, então, hoje em dia, eu tenho visto brasileiros buscando não somente ter o inglês avançado, mas o francês, porque eles sabem que eles podem ter 50 pontos a mais tendo os dois idiomas. Então, o francês tem sido o diferencial.
E não Uhum, somente no Express Entry o francês tem sido diferencial, mas os programas provinciais também têm focado em pessoas que falam francês. Inclusive, a Alberta é uma das províncias que está convidando pessoas que colocam francês como a primeira língua. A gente sabe que em Alberta vocês não falam francês, então exatamente esse é um dos motivos que eles querem atrair pessoas que falam francês para a província. Da mesma forma, British Columbia também está dando pontos extras para quem fala o uhum. francês, e Ontário também tem convites para quem fala o francês. Então, o francês E, tem sido o grande diferencial. e para conseguir esses pontos aí, você acha que precisa ter uma faculdade, um mestrado? Ah, se você tiver um mestrado, maravilhoso, né? Tipo assim, antigamente um bacharelado era o suficiente, mas hoje em dia você tem que ter um mestrado. Uhum. E se for mais novo do que 30 anos, vai ajudar também A partir dos 30, você começa a perder 5 pontos por ano. por ano, né? Só para o pessoal, essas perguntas são sempre para ajudar o pessoal que está chegando agora, tá? Tenho certeza que tem gente aí no chat que já sabe de tudo isso. Aliás, eu queria fazer uma pausa, pedir para vocês já darem um like nesse vídeo, se inscrever se não forem inscritos, deixar uma mensagem nesse vídeo que super ajuda a entrega e o YouTube distribui mais esse conteúdo. Renata, a pergunta, tema do vídeo. Por que que dizem para não vir para Alberta? Porque os programas de imigração de Alberta não são tão abrangentes quanto de outras províncias, como Ontário e British Columbia, por exemplo. Antes do Joel no Canadá, a maioria dos clientes da Gonorte eram de British Columbia e de Ontário, porque o mercado de trabalho é bem maior e os programas de imigração são mais acessíveis. E isso a gente pode mostrar em números. Assim, vocês podem dar uma olhada nos últimos sorteios de Ontário, nos últimos sorteios de Alberta. Alberta, em janeiro, fez 2 sorteios e convidou, acho que foi 200 pessoas. Na mesma época, Ontário fez sorteio também. Só em uma categoria, que foi Rumo Capital Priority, eles convidaram mais de 1.600 pessoas. Então, é uma diferença muito grande. Agora, se você está numa lista de profissões em demanda em Alberta, se você cria vínculos com a Alberta, você tem chance, sim, de fazer o programa provincial de lá. Eu acho que, de uma forma geral, Joel, eu falo isso para quem está interessado em vir para o Canadá e não conhece um pouco da história recente de Alberta. A Alberta passou por uma crise, que foi a crise do petróleo, devido a o governo que a gente tem atualmente, do Justin Trudeau, o governo liberal, que criou uma situação difícil para a Alberta há 5, 6 anos atrás. E eles estão se recuperando, eles se recuperaram. Agora está sendo uma província que está atraindo empresas de tecnologia, que está atraindo imigrantes, que está renascendo assim mais forte. E eu acredito que vai ser uma província que vai se destacar muito pelo custo de vida mais barato, pelos impostos mais baratos. Então, assim, tem tudo para dar certo, mas não é todo mundo que tem o perfil de ir para Alberta. Então, é importante analisar esse perfil antes de fazer essa escolha. Certo. Concordo contigo. Então a pessoa, às vezes, ela vai escolher pelo custo de vida mais atrativo, só que ela vai ter que assumir alguns riscos. Isso. Agora, lembrando que tudo pode acontecer. Você, por exemplo, você veio como estudante, você seria o aplicante principal. Mas, no meio do caminho, abriu um programa que vocês não esperavam e a Bruna se Uhum. tornou a aplicante principal. Então, É, esse tipo de coisa, claro que a gente não pode contar com a sorte, quando você está fazendo um planejamento detalhado e frio, você não pode contar com a sorte, você tem que contar com o que você tem naquele momento. Então, a pessoa tem que saber as áreas de demanda em Alberta, saber como que está a empregabilidade, não dá simplesmente, eu vou para lá, sou de qualquer área e vai dar certo. Não, você tem que estudar o mercado de trabalho local de Alberta para ver se você tem chance de ingressar no mercado de trabalho e se isso vai te ajudar no futuro programa de imigração. certo. A gente pode falar um pouquinho dos prós e dos contras da província. Você até mencionou aí custo de vida, imposto, né? Um imposto aqui 5%. Qual que é o imposto de British Columbia sobre bens e serviços? doze Hoje por é cento, acho que é do- 12%. 12 alguma coisinha. Acho que a densidade demográfica de Calgary tem atraído muitas as pessoas. Também é uma cidade muito grande, com uma população baixa, muito espaço, custo de vida. Eu É, acho uma coisa legal, pelo menos da região de Calgary que eu conheci, é a qualidade da educação, né? O ensino daí é muito bom.
Uhum. Inclusive, tem pessoas com crianças, com autismo ou com alguma deficiência, eles optam Alberta, viverem em Alberta por causa da qualidade de ensino, do suporte que as crianças vão ter na província. Isso eu falo, gente, não como consultora de imigração, mas como uma pessoa que conviveu com famílias que tinham crianças com algum tipo de deficiência que mudaram para Alberta exatamente para receber esse suporte que a província dá. É considerada a melhor cidade do mundo para acompanhamento de autismo, Alberta, Calgary, aliás. E eu Então isso é fantástico. até gravei um vídeo muito importante para o canal, que eu vou deixar ele por aqui para vocês assistirem. Anota o número dele, depois vocês assistam. Esse vídeo vale a pena, independente se você tem um filho com ou não, ou conhece alguém. É muito bonito esse vídeo, a história de superação da Mayra, da minha amiga, e como é que ela escolheu o Calgary e o que, que o governo oferece aqui para acompanhamento do filho dela com autismo. Então, é bem, bem importante. Para vocês entenderem um pouco mais sobre as escolas, sobre educação, eu também tenho um vídeo com a Karina Carvalho, minha amiga, que ela é pedagoga, muito experiente, e aqui ela tem uma day home, e ela explica tudo, desde o kindergarten até o high school, então também depois vocês vão lá assistir, que vocês vão entender um pouquinho mais de educação. E os contras, o que que você vê aí? O pessoal aí de Vancouver olha para Calgary, o que que vocês pensam? A primeira coisa, o que que vem na cabeça, Renata, na hora que fala Calgary? Até um tempo Bom, atrás, eu imagino, tem mudado, estou vendo que está mudando, mas como que era, assim, um tempo atrás, antes de você me conhecer, falava de Calgary, o que que vinha aí na cabeça de vocês? na verdade, eu sempre tive um carinho muito especial por Alberta, foi uma das províncias que eu cogitei em migrar, quando eu estava pesquisando, estava entre as 3, British Columbia, Alberta e Ontário. Alberta, Uhum, quando eu estava vindo para cá, estava num boom, assim, ele é uma província mais conservadora. uhum, Conservadora no sentido, eles talvez não estejam com a porta tão aberta para a imigração quanto as demais províncias, porque eles estão focando, o governo foca na população da província. Então, eles não querem receber uma enxurrada de imigrantes que eles não possam, acomodar. Então, isso é uma preocupação legítima e eu super valorizo. Por quê? uhum, Se eles têm esse controle, vocês dificilmente vão passar por aquela situação de um custo de vida elevadíssimo, de moradia muito alta, porque a província não está comportando o número de pessoas que estão chegando. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em British Columbia, o custo de vida muito alto. A gente vê em Ontário o custo de vida alto também. Então, são coisas que precisam dar honra a quem tem honra, né? Então, assim, o governo de Alberta tem essa preocupação em manter o custo de vida mais baixo, e que o mercado de trabalho continue aquecido para os moradores. Então, acho que isso é uhum. justo. Uhum, legal, com certeza, né? Sempre tem os dois lados, né? As pessoas, se ela falar friamente sem analisar, ela vai falar, porra, tá fechado demais, tal, mas ele está protegendo quem está aqui, quem está chegando, tal, para que ele possa ir escoando as pessoas e recebendo, acho que na velocidade que a província Exatamente. pode suportar, que dê tempo dessas pessoas se recolocarem no mercado, que vai ajudar. Aliás, eu tenho um vídeo sobre RH aqui, uma empresa que recebe grants do governo para trabalhar com realocação de pessoas de forma gratuita. É uma ONG muito legal. Então, depois vocês vão assistir que esse vídeo é maravilhoso entender como é que o governo tem essa preocupação e coloca essa empresa focada em imigrantes, em pessoas normais, em pessoas com deficiências, pessoas com autismo, pessoas tudo quanto é tipo, é muito legal. Então depois vocês vão assistir também. Renata, vamos falar agora dos programas de imigração que temos aqui em Alberta, para o pessoal entender aí quais que são as oportunidades, os desafios, né? Como é que o pessoal que está chegando aqui, o que que eles vão enfrentar pela frente, já que a gente está falando aí dos prós e contras de Alberta. Então, para trabalhadores qualificados que são skill workers, a Alberta tem 3 programas interessantes. Três. O Express Entry Stream, que é focado para pessoas que têm que ter o perfil aberto no Express Entry, ou seja, você tem que ser elegível em um dos programas do Express Entry, tem que estar lá com seu Uhum, perfil ativo, pelo menos 300 pontos no Express Entry e vínculos com a província. Esses uhum, vínculos podem ser, agora eles anunciaram recentemente, se você tem um irmão ou irmã em Alberta, você pode receber um convite.
se você tem oferta de trabalho, se você está trabalhando em uma das profissões de demanda. No site de Alberta você encontra lá um link com as profissões de demanda, você dá uma pesquisada nisso, que é muito importante. Se você fala o francês como a primeira língua, é outro diferencial. A oferta de trabalho, ela é MIA. Então, se você está fora de Alberta, você tem que ter um LMIA para poder entrar lá, mostrar que você está com LMIA, e daí a Alberta pode fazer esse convite, porque nesse caso você tem um link com a província. Então, o Hum, Express Entry é um que ele ficou bem conhecido agora recentemente pelo Accelerated Pathway, que tem uma lista de profissões. Então, se você trabalha ou tem uma oferta de trabalho nessa lista de profissões, você tem prioridade. Então, o processo provincial pode ser feito todo ele em 2 semanas, o que é bem rápido. Esse Accelerated Tech Pathway não é somente para profissionais de TI, que a gente pensa assim, não, é só profissionais de TI. Não é, é tecnologia de uma forma geral. Então, entra, por exemplo, engenheiro elétrico, entra assistente de laboratório, graphic designer. Então, tem uma lista. O Joel, inclusive, pode colocar link aqui para vocês dessa vou lista, deixar. para vocês darem uma olhada nessa lista de profissões, porque uma coisa assim que a gente pergunta, Alberta, é interessante para migrar? Se você tem uma posição, experiência em nenhuma profissão dessa lista aí, Alberta é uma excelente opção para você, sim. E eu super Uhum, recomendo que você vá para a Alberta por estar nessa lista, que a gente sabe que eles estão buscando profissionais que estejam nessa lista específica. Aí tem um outro programa, que é o Alberta Opportunity Stream. Esse segundo programa é para profissionais que estão trabalhando ou têm oferta de trabalho em Alberta, e você tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, se você está no Tier, que é o NOC, né? Tier 0 a 3, você tem que ter pelo menos o CELB 5. Se você está no Tier 4 e 5, pelo menos o CELB 4. Você tem que ter 12 meses de experiência nos últimos 18 meses. Você tem que ter, ou então, 24 meses nos últimos 30. A galera do PGWP, isso é muito importante. Se você estudou em Alberta, você quer entrar nesse programa, a sua área de ocupação, o trabalho que você está exercendo em Alberta tem que ser relacionado com o que você estudou. Isso limita um pouco, porque é o que as pessoas falam, o programa de Alberta é um pouco mais limitado e mais fechado. Sim, porque imagina só, se você termina um programa de estudos, mas você não está trabalhando especificamente na área que você estudou, aí você já não pode aplicar por esse programa, você fica limitado. Outra coisa, não pode ser o Open Work Permit, ou seja, seu cônjuge que estiver trabalhando nessa categoria, ele não vai poder aplicar, porque tem que ser hum, um Work Permit que seja ou PGWP, ou LMIA, ou LMIA Exempt, que é o caso, por exemplo, de transferência entre empresas, acordos internacionais, o Trade Agreements. Então, assim, são LMIA ou LMIA Exempt, ou, no caso, PGWP, se a pessoa estiver trabalhando na área que ela se formou. Então, são alguns detalhes que é preciso prestar atenção antes de investir no programa de imigração em Alberta. Já o terceiro programa de Skill Work é para o Rural uhum. Stream. É focado em cidades pequenas. Eles querem o quê? Povoar essas cidades pequenas. Eles querem atrair imigrantes para essas cidades pequenas. Então, nesse caso, você precisa receber o endosso da cidade, você precisa receber uma carta e você precisa ter os critérios de elegibilidade, que é, por exemplo, ter 12 meses de experiência nos últimos 18. O PGWP não, aplicantes que tenham PGWP não precisam cumprir esses 12 meses de experiência. Mas a questão é, aí eu devolvo minha pergunta para o Joel, como que está a empregabilidade nessas cidades? Eu tenho pessoas que me seguem que perguntaram, e como é que está lá em Lethbridge, né, a Isso. cidade? Ou Aham. Red Red Deer, como é Deer. que está a empregabilidade? Uhum. Tipo assim, é fácil conseguir emprego ou não é? Então, É. são Deixa eu coisas só que a gente fazer tem que levar em consideração. só uma observação. Tirando Calgary e Edmonton, todas as cidades da província são pequenas, né? A terceira maior é Red Deer, com 100 mil habitantes. Tinha 110. Eu acho que 10 mil dividiu entre Edmonton e Calgary, diminuiu. É uma cidade que diminuiu, tem diminuído, né? Red Deer. Então, o programa, você falou que você chegou a comentar a quantidade, eu acho que para cidades de menos de 100 mil habitantes. Menos de 100 mil, é. Então, tirando Calgary e Edmonton, todas as cidades daqui de Alberta, praticamente, um monte de cidadezinha pequenininha, a Então, esse tipo de empregabilidade. programa, eu acho que esse tipo de programa é muito interessante se você já vai para essa cidade com uma oferta de trabalho. Então, isso pode Aham. acontecer.
você conseguir uma oferta de trabalho e daí você muda, você vai para essa cidade, você sabe que você vai ter o apoio da cidade, você vai receber a carta de endosso, você vai poder aplicar para o programa de imigração. Aí vale a pena. Agora, eu não recomendaria mudar para uma cidade dessa Uhum. pensando no programa de imigração, porque você Sabe, precisa estar trabalhando. Oi. ah, sabe o que me veio na cabeça? Provavelmente eles não devem deixar entrar as cidades que estão conectadas já em Calgary, né? Que nem Airdrie, que nem Okotoks, que são cidades já praticamente grudadas. Eles também não são bobo, né? Porque tem gente já morando nessas cidades para trabalhar em Calgary. Fiquei curioso agora. Então, por É, exemplo, Chestermere, Airdrie, Cochrane, Okotoks, eu acho que eles devem pegar e puxar isso mais para o fundo da província e mais para as laterais. então, eu estava até comentando com o Joel, assim, antes do Joel ir para Calgary, tipo, a gente não tinha clientes em Alberta, os clientes eram todos em Ontário e British Columbia, e aí tem um pouco em cada lugar. Alberta, assim, Joel descobriu Calgary, né, e os A irmãos gente vê. Prezia também, né, parece que eles fazem muita propaganda. Eles chegaram. Eu estava aqui há um ano e meio, quase dois, daí eles chegaram na sequência também, estão fazendo propaganda, eles gostam também. Então, eu acho assim que Calgary, principalmente na época da pandemia, deve ter recebido um boom de pessoas que trabalham remotamente, principalmente os profissionais da área de tecnologia, que Uhum, foram para ir comprar casa mais barato e viver trabalhando remoto. Para eles foi muito bom. Agora, tem que ter cuidado, de fato, para ver o mercado de trabalho na sua área de atuação, se você está considerando a Alberta. uhum, uhum. Porque existe a possibilidade, assim, Calgary, assim, é uma cidade interior. Apesar de ser, Com ter certeza. indústria e tudo, mas é uma cidade interior. Então, assim, talvez a empregabilidade em algumas áreas não seja tão fácil como, muita gente pensa. Então, acho que isso é importante. Outra coisa, gente, que eu queria chamar a atenção, Joel é um cara admirável, ele é super positivo na vida. Então, ele enfrentou as dificuldades com muito bom humor e com muita fé e com vontade de crescer, mas nem todo mundo é da mesma forma. Então, tem que Com levar isso em certeza. consideração, né? Não é Uhum, verdade? com certeza absoluta. Eu falo pro pessoal que não é porque eu tô carregando um saco de cimento dando risada que ele é leve. Eu sempre falo Pois, isso. Então, exatamente. o pessoal chega e vê agora eu indo para a montanha de dia de semana, né? Até uma pessoa fala, ah, o Joel tá lá de dia de semana. Pô, tudo bem que eu vou a trabalho, mas enfim, esquece que a gente chegou aqui, trabalhou de garçom, depois eu trabalhei na Home Depot, aliás, completo 3 anos de Home Depot esse mês agora. Trabalhei entregando geladeira, fiz de tudo aqui já, entende? Tô nessa tocada e as coisas deram certo pra gente, com regaçando a manga e indo para cima, né? E eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência de que cada um vai traçar o seu caminho, ninguém vai viver o que eu vivi, cada um vai viver a sua própria história, né? Exatamente, isso é importante para vocês que estão assistindo, porque às vezes a gente vê a história de alguém e daí a gente se coloca no lugar daquela pessoa, a gente não sabe o quanto aquela pessoa penou para estar ali É, e a gente acha que vai ser igualzinho, o que a gente está vendo na tela, né? E não é assim, todo mundo passa com por seus altos e certeza. baixos, então é importante essa escolha. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que você tem que estar no lugar que te faz bem. Então, Uhum. se você olha, Alberta, você quer estar lá, eu creio que você vai fazer acontecer. É, Mas não é a história de todo mundo. Às vezes a pessoa quer ser mais racional, quer botar isso no papel, quer, sabe, ver a imigração mais rápido. Então, uhum, nesse caso, se é o seu caso, você quer ter uma imigração mais rápida, uma residência permanente mais rápida, é importante você estudar os programas de imigração de Alberta e ver se você se encaixa, você tem chance de receber esse convite. Ou não. Porque se não for o caso, você tem que buscar uma outra opção. E depois que você certo. tira a residência permanente, você pode ir para Alberta, como você pode ir para qualquer outro lugar do Canadá, inclusive Quebec, que tem um programa de imigração separado. Uhum. Não, perfeito. Eu costumo dizer para o pessoal assim: existem os lugares que as possibilidades são maiores. Eu, Joel, particularmente, vamos. Aí depois eu vou passar a pergunta para você. Se tivesse lá de 0 a 10, 10 é a possibilidade de eu conseguir o PR num lugar que eu não quero ir. E aqui em Alberta fosse 7,5, eu continuaria escolhendo Alberta. Eu ia atrás do 7,5, não atrás do 10, porque estar aonde eu gostaria de estar, eu acho que sempre foi muito importante para a gente. Mas Eu você quer queria ver uma saber coisa? você, o que você acha disso? O que você Então, faria? isso é muito relativo, porque eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, você está aí vivendo essa experiência em Calgary, você ama Calgary.
mas eu tenho clientes que eu converso que estão em Quebec, que é um lugar que eu não iria, assim, para viver. Tipo, racionalmente, eu não iria para Quebec, mas Uhum, tem gente que ama Quebec. Inclusive, você fala com as meninas da Rai Bonjour, assim, as que moram lá, aham, amam uhum, viver em Quebec. E é um lugar que eu não iria, até pela temperatura extrema, pela cultura. Quebec é um país à parte do Canadá, que eu digo. Tudo lá uhum, funciona de uma maneira diferente, mas amo. Tem pessoas, eu conheci mesmo quando eu estava em Calgary, uma menina que tinha morado em Saskatchewan. Ela amava Saskatchewan, sabe, falava super bem. É um lugar que, tipo, eu nem pensei mais. Não, com certeza. A gente nem imagina. Pois é, eu amo estar aqui, né? Para mim faz muito sentido. E quando me perguntam se será que vai ser bom para mim também, eu falo, cara, é muito relativo. Depende. Se você gostar de um lugar com uma pegada muito familiar, um lugar assim que parece que é feito aqui, é só carro grande, aquela pessoa andando com três filhos, assim, é normal, aqueles carrinhos de três, assim, tal, muito pacato, você vai sair à noite aqui, já depois das 6 horas da tarde, já não tem muito o que fazer, tal, tem que gostar, né, tem que fazer sentido, né. Então, Joel, além desses programas que a gente falou hoje, que são focados nos trabalhadores qualificados, tem outros que são focados em empresários. Eu acho Hum, bem legal a gente gravar um vídeo sobre isso. O que que você acha? bora gravar, então a gente grava na sequência desse, e aí a gente posta a seguir para o pessoal assistir aí, porque eu tenho recebido muita mensagem de gente querendo investir, pessoas pensando aí em juntar uma grana e colocar aqui na província, bem importante, acho bem legal. Beleza, então a gente falou dos trabalhadores qualificados, sabemos também que tem para investidores, eu não consigo falar essa palavra em inglês, Entrepreneur? Entrepreneur. muito trava-língua, né? Bom, Renata, em comparação às outras províncias, então, com relação à imigração, como que você classificaria a Alberta? Qual que hoje é a número 10? Vamos supor, se falar tal província é a melhor, então ela é 10. A Alberta estaria em que lugar nesse Então, ranking? eu não falo que tem uma província 10 ou que nem tem 1 a 0. Eu acho que depende do perfil da pessoa. Por Uhum, exemplo, se você tem baixa escolaridade, baixo nível de inglês, o Atlântico é excelente. E tem uhum, muitos brasileiros felizes no Atlântico, é incrível, assim, brasileiro se adapta em qualquer lugar, gente. uhum, Pode crer que brasileiro se adapta em qualquer lugar. Então, assim, no Atlântico, para pessoas com baixa escolaridade, baixo nível de inglês, as pessoas conseguem a residência muito mais rápido. certo. Ontário é o primeiro destino dos imigrantes. É o lugar que mais vai imigrante, porque é um mercado de trabalho super aquecido, a empregabilidade lá é altíssima, só que a competição também é alta para os programas de imigração. Então, apesar Uhum, deles chamarem bastante, a competição está grande. Então, tem que uhum, analisar isso também. uhum. Não, certo. E falando em aplicação, qual que seria o custo envolvido para uma aplicação hoje? Quanto que a pessoa precisa ter? A parte provincial de Alberta, você paga $500 de taxa, que não é uma taxa alta. Mas Uhum, depois que você paga a taxa provincial, que você vai para a federal, aí você tem as taxas do processo federal, que pode certo. incluir ou não, dependendo de onde você está, a biometria, se você já fez ou não tem exame médico, enfim. Uhum, Não é um processo barato de tudo, não. Aliás, vir para o Canadá, eu falo para vocês, é caro. Não é barato vir para o Canadá. Principalmente se você vem como estudante internacional para fazer um caminho para a residência, o investimento ainda se torna mais alto. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que, apesar de Alberta ter uma qualidade de ensino muito grande, os colleges aí não são baratos. E você sabe disso, né, Joel? Porque você pagou um não é college barato. aí. Não Trinta é e barato. três mil dólares está o meu curso. Pois é, e tá ainda barato, porque eu pego clientes que pagam cursos em Alberta $40.000. Não, se pegar o meu curso no SAIT, ele é bem mais caro do que na Bow Valley. Aliás, pessoal, você quer entender dos colleges, eu vou deixar aqui uma fileira. Tem tem uns 2 vídeos meus no college, tem um vídeo meu com a Renata, com o pessoal da Rai Bonjour lá na SAIT, depois tem um vídeo meu com o Adriel fazendo um walking tour na SAIT também, então o material tem para vocês assistirem aí. Então, realmente um investimento. O pessoal precisa entender que vai ter que juntar um dinheiro aí, e é alto. A gente está falando aí de. Se for um casal, a partir de R$ 150.000. Eu sempre falo. Eu acho que. Lembra quando falava dos R$ 100.000 para ir para o Canadá? Não, nossa, com certeza. Eu era da época, quando eu comecei a trabalhar com isso, R$ 100.000 era o ideal. Hoje já não é mais. Hoje é Eu bem digo, a apertado. rapa do tacho, eu acho que é 150 para um casal.
eu diria. Exatamente, hoje está bem apertado. Então, assim, tem que Uhum, botar isso em consideração também. Ah, eu quero ir Alberta, mas eu só tenho R$ 100.000. Cara, você tem que buscar um college que seja de acordo com o seu bolso. Você não pode uhum, pegar um college de US$ 30.000 porque não vai dar, ou não vai bater, a uhum, matemática não vai bater. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de escolher a província. uhum. Renato, outra coisa, como que está o tempo de espera das aplicações? Então, vamos lá. Visto de estudo se aplicando no Brasil está em torno de 11 semanas. Se for SDS, eu sei que a promessa é 20 dias, mas não está sendo processado em 20 dias. A média é de 6 semanas. PGWP, 6 meses. Tá? PGWP está Uhum. demorando pra caramba. Se vocês vão Nossa. fazer extensão do seu study permit, toma bem cuidado. Faz só o study permit, depois faz o work permit, porque se fizer junto, está em torno de 6 meses também. E isso atrapalha bastante quem quer terminar o curso somente, pegou a extensão para terminar o curso, para depois aplicar o PGWP. Tem gente que Uhum. até hoje está esperando, já terminou o college e ainda está esperando a aprovação do study permit. Eu Então, terminei o assim, meu college sem o study permit, né? Eu estava pois é, no Implied Status, né? Que é aquela Maintained Status, não sei o que lá, esqueci o nome. isso E aí. aí, daí eu tenho vídeo disso também, né? Mas beleza, vou parar de falar dos meus vídeos antigos, senão fica muito bravo. Não, mas é isso, está demorando, as aplicações aqui dentro do Canadá estão demorando, então é preciso ter bastante atenção sobre isso se você tem alguma coisa. Por exemplo, Uhum. terminei um curso de inglês para entrar no college, vou fazer uma aplicação dentro do Canadá, porque eu terminei um PEF. Gente, está demorando muito. Então, às vezes, é melhor mandar essa aplicação para fora, para ter mais rápido e você conseguir iniciar no intake correto, ou então você vai ter problema. Então, são coisas que Como que é? precisam Peraí, prestar peraí. atenção. Atenção É para porque isso aí. A pessoa está num pathway, que é aquele pathway com condicional. Aí isso, ele é termina porque o que 3 meses, acontece? passa na última prova de inglês lá e ele consegue um LOA, consegue a aceitação do college. E aí ele Então, precisa mudar o visto o dele, para tá? study permit. É, porque muita gente vem para o Canadá como visitor fazer o pathway. Isso é permitido, não tem problema nenhum. Se o curso é menos de 6 meses, você pode fazer como visitor. Então, a pessoa entra no Canadá como visitor, ela Uhum, entra no pathway dela, esperando que quando ela termine o pathway, ela aplique para o study permit dentro do Canadá, porque isso é permitido se você concluir um pathway para entrar num college. Então, você pode fazer essa aplicação dentro do Canadá. Então vamos lá, você veio como visitante, está fazendo o seu PF pensando, vou terminar o PF, vou aplicar para o Study Permit dentro do Canadá. Beleza, só que essa aplicação pode demorar mais do que o tempo do seu intake. E você não vai poder iniciar o não college pode. se você não tiver o Study Permit. Então, tem cursos que só tem um intake por ano, que é setembro. Então, nesse caso, você pode perder o início do curso. Então, Uhum, tem que ter cuidado com esse tempo de processamento e quando você vai aplicar, para você não se uhum. ver em uma situação de que não vai ter intake para iniciar o college, você vai ter que esperar um ano e daí você não vai poder esperar no Canadá, vai ter que sair de qualquer forma. Caraca, então, pessoal, muita atenção. Para quem É, não sabe, o PEFI é um curso de inglês preparatório para o o college. college. Para aqueles que não atingiram ou não nem tentaram aí, não tem a nota da prova de proficiência do idioma, do inglês, no caso, do francês, sei lá, em Quebec, para fazer o college. Então, ela vem e faz o PEFA, que é um preparatório. Mas eu acho que o Isso. pessoal está optando muito mais fazer PEFA do Brasil, né? Que está podendo ainda, o PEFA online, né? Então, eu super recomendo, porque sai mais em conta. Você está pagando o seu custo de vida todo em real, e daí Uhum, você está fazendo o seu PF e você já vem com college. Esse é o melhor caminho, principalmente mas, se a pessoa vem com família. daí só vem a hora que pegar o visto, né? Aí você Exatamente. não Agora tem tem aquelas espaço. pessoas que são ansiosas, né, Joel? Tipo, eu quero ir logo, eu quero chegar Tem, logo, eu quero fazer logo. E daí tem. vem como visitante para resolver essa situação de mudança de status e aí complica um pouco Aham. as coisas. Tá, e aquele backlog que tem no sistema de imigração, que ainda estão processando, acho que o TR-to-PR, tem muita gente ainda que ficou para trás aí, tem a minha Então, amiga depois que eles começaram a também, a denunciar, Lúcia. Ah, depois que eles começaram a falar sobre esse backlog, falar dos atrasos, das aplicações esquecidas, a gente viu que eles liberaram, pelo menos aqui na GoNorte, a gente viu várias aplicações sendo liberadas nas últimas semanas. é, Hoje mesmo eu tive uma aprovada. Mas, de fato, eu tenho umas duas aplicações que estão super atrasadas. E aí, o que que você faz nesse caso? Entra com um pedido de notes. O que é o notes do seu processo? É você saber em que pé anda seu processo, porque aí você aham, obriga o oficial a desengavetar ele. Então, você certo. solicita o notes, você bota lá, tem que pagar uma taxa de US$ 5. Você solicita esse notes, demora uns 30, 40 dias para vir.
Mas aí você obriga eles pegarem lá o processo, eles vão ver: "Espera aí, esse processo está muito atrasado". E daí, Hum, a gente tem a esperança de que eles voltem a trabalhar no processo e liberem logo. uhum, uhum. Ele, não sumiu nenhum processo, né, nada, só está Não, atrasado. atrasado, atrasado. Mas assim, Tá. a gente sabe dessa parte daqui, eu não sei o que está acontecendo lá, né. Então é Uhum, importante sempre estar mandando ou webform ou pedindo notes para você ter acesso às os comentários do oficial em relação à sua aplicação, né. caramba. Aliás, faz um ano que a gente pegou piar esse mês. É. E aí tem gente ainda que, poxa, tá esperando que era para ter pego também, já tá um ano nessa luta. Não é fácil, hein. Não, e O daí, pessoal que está fica a pessoa pensando em em vir para cima, o né. Canadá o pessoal que está vindo para o Canadá saiba, vai ser ansiedade antes, no meio e depois, não é, Renato? Tem que estar preparado. É muita ansiedade, envolve ansiedade em todos os sentidos, assim, porque apesar hoje eu já sou cidadã canadense, mas eu trabalho com a ansiedade das pessoas e eu tenho ansiedade também em relação à minha família, por exemplo, agora eu Aham, estou com meu sogro e minha sogra doente no Brasil, então a gente fica com aquela ansiedade, fica aqui ou vai para lá resolver isso ou ajudar ele, sabe. Você nunca uhum, tá 100% tranquilo, essa é a vida de imigrante. é, Você é, sempre está no turbilhão de emoções nos altos e baixos. uhum. Não, beleza. Renata, para o programa de imigração, assim, no geral, qual que seria o melhor perfil? Casado, novo, filho, estudante? O que que o Canadá está procurando? Então, a maioria das pessoas que vêm hoje para o Canadá, pelo menos os nossos clientes, são, famílias, famílias jovens que estão começando, filhos pequenos ou que vão ter os filhos aqui no Canadá, são famílias. Agora, melhor perfil, é complicado dizer isso. Tem casais que você fala, poxa, perfil excelente. Tem casais que você fala, tem um perfil excelente, mas o outro nem tanto. Quando o problema é quando os 2 têm um perfil fraco, que aí a gente tem que ver quem é que vai focar para melhorar esse perfil. Então, assim, isso é muito relativo. Agora, se você me Uhum, perguntar qual é o programa de migração dos seus sonhos, para mim, o programa de migração mais, assim, que chega perto da perfeição é o BCPNP International Postgraduate, que é um programa de British Columbia, que é para pessoas que fazem mestrado ou doutorado aqui. Não precisa de experiência de trabalho, não precisa de oferta de trabalho, simplesmente terminou o curso, aplica direto para residência permanente. Esse para mim é o caraca. sonho, assim, porque imagina se todo estudante pudesse ter a tranquilidade de saber que terminou o curso, pode aplicar para residência. Uhum, Então, para mim, ele é o mais maravilhoso. perfeito. Eu indico esse programa para pessoas acima de 50 anos de idade. Que, claro, que se encaixa na lista dos programas que estão lá, que são elegíveis para esse programa de imigração. Tem uma lista de cursos que são elegíveis, que você tem que dar uma olhada, mas pessoas acima de 50 anos de idade que, tipo, já não tem mesmo o mesmo gás que os jovens e quer imigrar, eu analiso por esse programa do BCPNP International Postgraduate. Legal. Eu ia te perguntar até isso, se porque eu recebi recentemente perguntas do tipo, eu tenho 60 anos de idade, dá tempo de migrar? Então, mais ou menos Então, que você está dando um caminho. BCPNP International Postgraduate é uma opção. Outra opção para as pessoas já aposentadas é talvez investir no negócio. Eu acho Uhum, interessante. Claro que investir no negócio requer investimento de financeiro, né? Às vezes não é barato, pode chegar a alguns milhões, então assim, tem que ver com cuidado isso. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, saber se seu negócio é realmente viável. Então, existe uma lista de coisas que vocês precisam considerar antes de investir, de chegar aqui como investidor. Mas o que eu digo assim, se você já é maduro, já aposentou, mas ainda tem pique para estudar, tem vários programas de imigração que não vão considerar a idade. Então, você uhum, pode vir tranquilamente, a idade não vai ser o empecilho. O empecilho da idade talvez seja na cabeça da pessoa, de não ter mais aquela disposição que um jovem tem, de correr uhum. atrás de coisas que talvez o jovem faz com muito mais facilidade, o de 60 anos fala, poxa, eu não estou mais para isso. É, eu Então, acho que tem que ver isso. vai levar em consideração também o recurso que essa pessoa vai ter para se manter aqui, porque chega aqui, além de estudar, a maioria das pessoas tem que ir trabalhar. E aí, a hora que chega aqui, acaba fazendo muito trabalho entry level. E entry level, você sabe, você trabalha com o corpo, né? Você trabalha de pé, você trabalha tantas horas, levanta e carrega, e lava e limpa e não sei o quê. E isso eu já estou cansado para fazer isso com 36 anos de idade, entendeu? Mas eu faço. Mas daí eu fico pensando, imagina, eu fico me imaginando aos 60. Então,
eu precisaria ter um plano financeiro para que eu tivesse essa tranquilidade de chegar aqui, conseguir estudar e saber o que que eu vou encarar também, né. É, eu converso muito com pessoas acima de 50 anos que já são aposentadas, né, 60 e poucos anos que já Isso, é aposentada, e daí elas têm essa tranquilidade financeira. "Ó, Renata, perfeito, eu não perfeito, preciso do dinheiro, mas eu preciso de um caminho para imigrar". E daí, tem que analisar a província, se tem limite de idade ou se não tem, qual o percurso que essa pessoa vai ter que fazer para conseguir a residência permanente. perfeito, perfeito. Uma pergunta, fazer o college é garantia para conseguir imigrar? O college Não, público? não, não é garantia, mas é um excelente caminho para conseguir a residência permanente, porque o Uhum, college público vai dar o PGWP de 1 a 3 anos é o tempo de experiência que talvez você precise para conseguir a residência permanente, para garantir. Você trabalhando no Canadá, você abre a possibilidade dos programas provinciais, você tem acesso a esses programas provinciais, ou você aumenta a sua pontuação no Express Entry pela sua experiência canadense. Então, é uma excelente forma. Eu uhum, tenho vários amigos que vieram para cá estudando, todos conseguiram residência permanente, todos. Então, todos. É isso que eu assim, falo. é possível. Agora eu não vou te garantir, todo mundo consegue, porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade que outras, né. Então, assim, eu não Uhum. vou garantir que todo mundo vai conseguir, mas que é um grande, excelente caminho, é. Um percentual altíssimo de chances de dar certo. Eu nunca vi não dando certo. Se você que está mexendo com visto nunca viu, poxa, Não, mas então é imagina, eu assim, imagino que tenha, vamos sempre considerar, tem. eu Mas sabe o que que eu considero que penso, tenha. Renata? É que quando para falar não deu certo, a pessoa voltou assim, é porque, tipo, não é a pessoa talvez poderia ter ido além, ela falou: "Ah, deixa quieto, já aloprou, eu vou voltar, eu não quero", daí vai falar: "Ah, não deu certo porque eu não consegui migrar". Mas, pô, tem outro caminho, sei lá, terminou. Eu sabe o que que eu ficava pensando quando estava eu e a Bruna? Eu falava, ó, eu vou lá, estudo os 2 anos, pego 3 anos de post-graduation work permit, a gente tem 5 anos. E aí eu tinha o meu irmão aqui, né? Ganharia acho que 15 pontos, sei lá, na época, agora você falou que tá mais. Eu tinha meus planos. Daí eu Não, falava, no no fim, Express Entry é 15 pontos, mas a no Alberta Expert. agora está Não, sim, sim, chamando mas não tinha esse não novo, já era tinha. 15. Eu falava, depois desses 5 anos, se a gente não conseguir, eu falava, Bruno, esteja pronta para você estudar, meu bem. Você que vai agora fazer outro college de 2, mais 3 em 10 anos. Se eu não migrar em 10 anos, pá, eu largo, já não dá. Não, realmente é muito difícil isso ter que acontecer. Eu Ah, já vi gente que fez 1 ano só, e daí pegar uhum, 1 ano de PGWP estava apertado, e daí uhum, inverteram. Isso é possível, mas uhum. pegar 2 anos de college público e 3 anos de PGWP é muito difícil, não dá certo. É muito Não, difícil. é verdade. Renata, como que você enxerga o futuro nos programas de imigração do governo canadense? Então, gente, eu acho que isso depende muito de como que vai ficar a política aqui. Tipo, esse governo atual, o governo liberal, ele está com as portas abertas para a imigração, os números são altíssimos. Eles, de fato, estão recebendo bastante imigrantes e a tendência é receber ainda mais. Só que a gente não sabe se a política pode virar, né? Então, se por acaso vira e vem para o outro lado, é possível que reduza o número de imigrantes. O Canadá nunca vai parar de receber imigrantes, porque é um país novo que precisa de imigrantes para continuar crescendo. Então, isso aí vocês podem ter certeza, independente de partido político, a imigração sempre vai ser uma prioridade no país. Agora, o número de pessoas aceitas é que pode mudar. Então, como eu falei, antigamente era mais fácil, hoje é mais difícil. Eu acredito que eles vão criar mais dificuldade, porque o número de pessoas querendo vir é muito grande. Então, não Uhum. dá para receber todo mundo. Infelizmente, não dá para Aumenta, receber. aumenta a régua, sobe a régua, né? Exatamente, daí o critério eu acredito que fique um pouco mais difícil, mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer. A gente tá, nesse momento agora, o Canadá está super aberto, tem vários programas de imigração, não somente na parte federal com a Express Entry, mas com os programas provinciais. Então, é possível, dá para você vir com planejamento, com economia de dinheiro, né? Tendo dinheiro para poder investir nesse projeto, é possível. Não é algo distante, que é, sabe, que é só para pessoas de outro nível, não. É acessível para todo mundo, desde que você tenha um planejamento correto. Perfeito, perfeito.
Renata, para finalizar, última pergunta aí do nosso papo. O Canadá ainda vale a pena? Eu acho super vale a pena, super. Eu sou uma pessoa que eu sou super a favor da imigração. Acho que todo mundo deveria tentar pelo menos uma vez na vida, nem que para você diga assim depois e fale, poxa, não gostei, não serviu para mim. Você volta para o Brasil com um mega currículo, com inglês ou francês avançado, com uma baita experiência, tendo conhecido várias pessoas, um excelente network, você simplesmente pode não querer, mas tudo bem. Mas a experiência vale a pena. Então eu super apoio. Principalmente se você é jovem, que está começando a vida, viva fora, sabe? Abra seus horizontes, experimente uma vida em outro país, porque mais para frente você não vai poder dizer, poxa, eu podia ter tentado e não tentei, sabe? Eu, Uhum. eu converso com muita gente lá nas casas dos 40, 45, 50 anos, poxa, eu já estou com essa vontade desde que eu era universitária, eu nunca tive a coragem, agora eu quero fazer. Então, para não ser esse o seu caso, você já fazer logo, arrisque, viva, e se não der certo, você volta para casa e tá tudo bem. Com uma baita experiência na mochila, né? A Isso. gente vai se arrepender, é muito mais fácil a gente se arrepender do que aquilo que nós não fizemos do que se arrepender do que aquilo que a gente fez, né? Pô, você fez, Não, você tentou, e tal. quando você mora em outro lugar, assim, as pessoas que você vai conhecer, que você nunca teria a Ah, oportunidade muito de conhecer se maravilhoso, tivesse, é muito legal. né? Eu conheci gente do Brasil inteiro, né? Pô, a gente tem amizade. Antes ela era toda, vivia ali naquela panela de Campinas, eu conhecia as mesmas pessoas, faziam 32 anos que eu falava com as mesmas pessoas, as mesmas piadas, as mesmas coisas. A cabecinha tava desse tamanho, assim. Daí, pô, vim pra cá, pum! Você fala com gente de todos os estados, de todos os países, cada um tem uma sacada. Cara, o que eu evoluí aqui, o que eu amadureci em 3 anos e meio, nossa, pô, eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que chegou aqui. Eu posso dizer a mesma coisa com as duas experiências que eu tive com imigração nos Estados Unidos e que eu realmente, assim, tive minha vida transformada. E eu super recomendo. Não foi fácil, tá, gente? Não é fácil. Se alguém disser que é fácil, tá mentindo. Não é Não, fácil, nada mas vale a fácil. pena. Não é fácil, não é fácil, mas vale a pena. Risquem a palavra fácil do vocabulário quando Pois forem é. falar de imigração, gente. Quando ficarem falando, tá, o Joel faz uns vídeos, fica falando que a vida é fácil lá, essa pessoa não assiste o meu conteúdo, ela só tá falando o que ela não sabe. Renata, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela aula. Acho que eu aprendi um monte nesse vídeo. Eu aproveito esses vídeos aqui para eu me atualizar, adoro. Então a gente combina de marcar o próximo aí. Pessoal, deixem uma mensagem agradecendo a Renata. Se vocês estão procurando aí uma ótima consultoria de imigração, eu super recomendo aí a GoNorth, é um parceiro muito querido do Tio Canada, sempre apoiou o nosso trabalho desde lá de trás, primeiro parceiro nosso, a gente tem muito orgulho de dizer isso. E além de ser uma empresa muito séria, tem pessoas ali por trás com um coração enorme, a Renata, a Gabi, e mais o time todo, então a gente super recomenda, mandem um e-mail, vou deixar aqui, ó, tem o meu e-mail, só que quem vai responder são elas, que é o tiocanada@gonorthsa.com, e aí vocês vão ter aí uma ajuda. Abertura de perfil no Express Entry, aplicação de visto de turismo, de visitor, de tudo que você imaginar, extensões, consultoria e mais um monte de coisa. Quer acrescentar alguma coisa, Renata? Não, é isso mesmo, gente. E eu queria pedir, assim, todo mundo que vier conversar comigo, faça sua listinha de perguntas. Eu acho que isso ajuda demais você aproveitar a sua consulta. É importante você explicar exatamente o que você quer dividir, porque tem que ter uma química, né, entre o consultor e a pessoa que está lá compartilhando a vida dela. Às vezes a gente chega e fala, olha, Sim. toma cuidado com essa comprovação financeira, tá baixo. Não porque a gente quer colocar obstáculo no seu plano, mas é porque a gente quer aumentar as chances de aprovação. Então, nosso Uhum, objetivo é que vocês tenham o visto aprovado, que vocês tenham a residência permanente aprovada. Então, por isso que a gente fica lá, sabe, enchendo o saco de vocês, pedindo um documento, uhum, pedindo informações, para deixar o mais redondo possível e impedir, né, que vocês passem por alguma frustração. Então, é muito cuidado que a gente tem para ter um índice de aprovação alto como nós temos hoje. uhum, E uhum. muitos clientes satisfeitos, muitos clientes felizes, muitos clientes fazendo a vida aqui no Canadá. Ótimo. Olha, uma dica minha, se eu fosse vocês, se eu fosse fazer uma consultoria de imigração, eu não entraria
sem saber algumas coisas, que nem o que que é um Express Entry, como que é o caminho do college, você não vai lá, você tem que chegar lá para descobrir mais coisas, para ir adiante. Então essas coisas vocês conseguem dar um Google, conseguem ver os meus vídeos maratona para vocês chegarem lá e poderem aproveitar, não é, Renata? Não é para aprender essas Com coisas certeza. básicas. Pesquisem da província, descubra o que que é um IELTS, uma prova de inglês, todas essas coisas para vocês chegarem lá um pouquinho mais adiantado. Pessoal, peço que vocês deem um like, que vocês se inscrevam e deixem uma mensagem no vídeo que super nos ajuda. Muito obrigado, Renato. Se você quiser dar um tchau, essa é a hora. Obrigada, gente. Que Deus abençoe os planos de vocês. Estamos aqui para ajudar no que for necessário. Obrigado, Joel, pela confiança. Espero voltar para Calgary ainda esse ano para visitar vocês. Venha para cá e vamos fazer um To Canada Experience nas montanhas. Tá bom. Tchau. Até a Tchau. próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.